Olá, pessoal, audiência do Capital Político, esse site de opinião, análise e conteúdo que é bem dirigido pelo jornalista João Bosco Rabelo. Hoje a gente tem uma bela oportunidade de uma conversa com intelectuais públicos do primeiríssimo time do Brasil sobre as nossas eleições municipais e recados que ela manda para o futuro. Eu tenho aqui sentado nessa mesa super privilegiada o ex-deputado por Minas Gerais, Paulo Delgado, que é professor, sociólogo e consultor de empresas, foi constituinte em 1988, articulista dos jornais Estado de São Paulo, do Correio Brasiliense, do Estado de Minas e, claro, do Capital Político. Paulo, muito obrigado por aceitar fazer parte dessa mesa de conversa. Gente também... O prazer é todo nosso. A gente também tem o ex-deputado e ex-ministro Raul Jungmann, que foi ministro do Desenvolvimento Agrário e ministro extraordinário de Política Fundiária no governo Fernando Henrique, e foi ministro de Defesa e também extraordinário da Segurança Pública do governo Michel Temer. Prazer recebê-lo, Raul. Prazer nosso. E temos João Bosco Rabelo, que é jornalista há mais de 40 anos, foi diretor do jornal Estado de São Paulo, aqui em Brasília, durante mais de 20 anos, mas também teve passagem por vários veículos, como o Globo, o Correio Brasiliense, o Jornal do Brasil. Participou de coberturas históricas e talvez histéricas também, né, Bosco? De vários eventos do nosso passado. E hoje faz o trabalho do Capital Político, que é criar análise qualificada para ventilar o nosso debate. Bom, pessoal, a gente acabou de sair das eleições municipais, ela era cercada de muita expectativa, porque foi a primeira, depois daquela onda, né, da nova política, né, como se costumou falar, de 2018. E eu vou fazer uma pergunta bastante ampla, porque não tenho a menor intenção de colocar limites, né, a nenhum de vocês. Quais os recados que essa eleição de 2020 passa para o futuro? Paulo, eu vou começar com você. Bem, é realmente um grande prazer estar aqui nesse time do Capital Político, encontrar o Raul, que foi meu colega lá no Congresso e temos uma amizade de longo tempo, e o Bosco também, que cobriu a Constituinte, né? E hoje dirige o Capital Político. E você, Leonardo, que é um luminar da análise política brasileira. Eu acho que a chave é o tempo. Essa eleição mostrou que quem sabe trabalhar o tempo tem paciência para esperar que o eleitor dê sua opinião. Não adianta querer que o eleitor dê sua opinião antes da hora no sistema democrático. A hora de falar é na urna. E a eleição americana mostrou, por exemplo, que essa questão de novidade, de muito novo, de coisa surpreendentemente inesperada, é um blefe. O presidente dos Estados Unidos eleito é o mais velho presidente da história dos Estados Unidos eleito. Ou seja, não é um jovem, é um homem hiper conhecido, com mais de 40 anos de história no parlamento americano, e com influência clara. Um outro aspecto importante, então, também é de que aqueles que achavam que iam encontrar uma nova maneira de ser jovens ficaram com cara de encontrar uma nova maneira de ser velho. Eles tentaram dar uma arrumada na velhice das ideias, elaborando elas mal, de maneira desarticulada, incoerente, inconsistente. O que essa eleição, para mim, consagrou, evidente, lato sensu, considerando o resultado geral, é uma velha maneira de ser novo. Ou seja, aqueles que conseguiram buscar as velhas formas de fazer a política, a seriedade da política, a modéstia da política. A política tem uma certa modéstia, porque ela é a média do pensamento dos eleitores. Eu diria que essa foi uma eleição do status quo. Essa foi uma eleição em que o eleitor brasileiro não quis se arriscar muito
e, para mim, ele raciocinou com o coronavírus. É uma eleição do coronavírus, é uma eleição da pandemia. Por quê? A eleição tornou ridículo governos ridículos, a eleição tornou ridículo aqueles que acham que a economia é tudo, e a eleição tornou ridículo as pessoas que não são sérias, né? Então, o que as cidades brasileiras olharam é o seguinte: esse prefeito, eu posso até não gostar dele, mas como ele me tratou durante essa pandemia, é ele que vai ficar. Então, é evidente que isso vai depender do pós-pandemia, vai. O ano que vem é outro mundo. É o mundo da recuperação, especialmente se a vacina realmente chegar. Mas eu saí otimista da eleição, porque o povo brasileiro mostrou uma moderação e um cuidado, com uma ou outra exceção, mas ele mostrou uma moderação e um cuidado e não passou recado para ninguém. Ele simplesmente disse: aqui eu quero isso, e essa pessoa representa o que eu quero. Raul, deixa eu acrescentar uma coisinha nisso, até que o Paulo trouxe. Essa foi a eleição da moderação, eu acho que esse é um bom recado. A gente não teve aquelas figuras que foram muito comuns em 2018, que foram dos outsiders, né? Aqueles caras que surgiam e ganhavam a eleição de atropelamento, como foi o caso do governador de Santa Catarina, o próprio caso do Whitson no Rio. Curiosamente, são dois que já foram expelidos, né, pelo sistema político. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhava para as eleições, assim, para as apurações, a gente via muitos capitães, a gente via muitos delegados, a gente via muita gente que veio do setor de segurança, que, de certa maneira, ficou identificado com essa nova política. Como é que é esse fenômeno? Você que foi ministro da Segurança Pública, ou seja, é uma herança dessa nova política, essa quantidade de gente da bancada de segurança pública na política? Como é que você interpreta isso também? Acrescentando, claro, as mensagens gerais da eleição municipal. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulinho Delgado. Até hoje eu lamento o Paulo Delgado não ser parlamentar. É uma vocação pública extraordinária e um pensamento dentro da mesmice da política, Paulinho. Você faz uma enorme diferença pela criatividade e pela ousadia, né? Então, eu aproveito já aqui para trazer os meus protestos pelo fato de você não continuar, embora colabore e tenha uma presença extraordinária. Só pedir a você um pequeno cuidado. Quando você falar que o Bosco cobriu a Constituinte, lembre-se que a nossa primeira foi em 1824, então pode haver alguns entendimentos um tanto quanto errôneos. Talvez não sejam, mas de todo jeito é preciso prestar atenção. E o meu amigo querido, tá certo, muito estimado, essa figura que, enfim, honra o jornalismo e as ideias no Brasil. Bom, primeiro eu quero falar, Léo, o que as eleições não disseram, né? Porque virou moda, né, dizer que as eleições acabaram com a polarização, as eleições terão uma grande repercussão em 22, e eu discordo das duas coisas, né? Esse imenso mosaico que são as eleições em 5.500 municípios, tá certo? Você pode, a depender do olhar, tirar uma direção, um rumo, pode tirar N direções e rumos, né? Mas eu não acredito que as pessoas... A polarização é uma coisa, sobretudo, nacional. Identificar, quer dizer, traços entre Araçatuba, em São Paulo, e Caruaru, Sobral, no Ceará, Caruaru, em Pernambuco, Sobral, em Apuí, né, e assim por diante, é muita forçação de barra. Tá certo? Claro, você vai lá para os números e vai dizer: olha, a esquerda ela perdeu maior representação, muito bem, e daí? Olha, o centro, a direita aumentou, bom, tá bom, e daí? Não há nenhum problema em você fazer essa identificação. Agora, quando você começa a dizer, não, a polarização está arrefecendo e etc., pode até estar, eu acho até que está,
Mas tirar isso a partir de um pleito municipal, com o seu mosaico extraordinário e as suas realidades locais, é um pouco demais. A segunda das não mensagens é a questão de que, olha, isso está apontando para que 22 vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Não, também não. São 2 anos pela frente, né? Tem uma questão para governo e uma questão para oposição que tem que ser resolvida, porque sem resolver elas você não vai ter clareza do que é que vai ser 22. Do ponto de vista do governo, ele tem que arrumar a casa e ter uma saída para essa questão do auxílio emergencial, que impacta diretamente na popularidade do presidente. E do lado da oposição, né, ela tem que ter candidato, ela tem que ter um candidato. E a chamada oposição do centro democrático tem que ter alguém que tenha capacidade de disputar com o PT e ir para o segundo turno com o Bolsonaro, porque esse, salvo alguma coisa que eu não consigo ver, eu acho que ele está no segundo turno. Agora, o que é que você vê, né, nessas eleições? Eu acho que concordo na eleição da moderação, tá certo? Como disse o Paulinho, não tenha dúvida, mas o que eu acho também que você pode tirar é que, digamos assim, aquela arrebentação, aquela grande onda em termos da antipolítica, ela no plano municipal ela não se verificou, né? Agora, por que não se verificou, né? Aí vem logo as análises imediatistas, é porque acabou a polarização nacional, etc, etc. Não dá para extrapolar dessa maneira. Eu acho que tem que investigar e procurar ver, e acho que está muito mais ligado às dinâmicas locais, né, que compõem esse quadro. Com relação à presença de policiais nas eleições, isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Na verdade, é a continuidade de um mau sinal, porque isso já vinha acontecendo, e a necessidade de uma regulamentação pelo Congresso Nacional, um basta com relação a isso. Não que aqui eu queira discriminar nenhum policial, tá certo? Mas o que a gente muitas vezes vê? O que a gente vê é o seguinte: o sujeito é um policial, como aliás um senador, que eu não vou aqui dizer o nome, não é o caso, né? Como é que ele se elegeu? Ele se elegeu fazendo live. Chegaram e disse: olha, acabei de prender o bandido XYZ. Quer dizer, praticamente se elegeu com isso. Bom, é ilegítima a eleição dele? Não. Mas ele está utilizando, tá certo, um cargo, né, de agente público em algo com a grande sensibilidade para fins eleitorais. Então, algumas coisas, por exemplo, poderiam acontecer, do tipo: olha, se vai ser candidato lá na frente, tem que sair 1 ano fora. Sair 1 ano fora pode ser muito, que seja 6 meses, tá certo? Para não dar certa... Ou então vai para funções burocráticas, sei lá, sai da linha de frente, faz alguma coisa assim. Porque a politização ela é péssima para qualquer força armada, seja militar, seja policial. Quando a política entra pela porta na frente, hierarquia, disciplina e mérito que fundam a estrutura e a arquitetura de uma força armada, seja ela militar, seja ela policial, saem pela porta dos fundos, saem pela janela. Então, isso é um mau sinal de politização das nossas polícias. E isso tem que ser revertido, evidentemente, que pelas mãos do Congresso Nacional, que tem que assumir uma regulamentação nesse sentido, né? E sair o candidato, não volta para a força, também tem tem que ter esse ônus aí e estabelecer um período e formas de mitigar esse tipo de politização que, repito, encerro, ele é negativo para as forças policiais e para a democracia. Mas nessa questão, qual o significado da quantidade de tantos policiais? As forças, de certa maneira, foram identificadas com uma antipolítica ou é uma agenda de segurança pública, né? Porque assim, se você tem essa pressão do lado da oferta, ela está sendo gerada por alguma demanda? Só essa complementação, Raul, porque acho que isso é importante. Esse pessoal foi identificado com a antipolítica ou, na verdade, é uma demanda de políticas de segurança pública? Eu acho que as duas coisas, mas, sobretudo, uma demanda. Porque você tem uma população absolutamente barbarizada, encurralada, amedrontada, tá certo? É só você ver o seguinte, duas coisas para ficar claro. Qual foi a agenda do Bolsonaro? Qual foi a agenda dominante nesse período? Segurança e corrupção. Por quê? Porque atende a demandas, né? Outra coisa, você vê que as pessoas têm uma grande demanda de se armar, que é a autotutela, né? A autotutela. Por quê? Porque
o Estado não vem oferecendo serviços na área de segurança compatíveis com o que as pessoas acham e precisam para suas famílias. Então, há uma imensa demanda por segurança pública. Então, todo aquele que emblematiza essa agenda e, ao mesmo tempo, que é um agente dessa agenda que leva uma vantagem adicional, né? Por exemplo, lá na minha cidade, Recife, a delegada Patrícia, que nunca disputou absolutamente nada, terminou com 13%, 14% dos votos. E, mesmo assim, porque ela foi muito bombardeada pelas outras forças, pelos erros que cometeu. Senão, ela estaria no segundo turno, não tenho dúvida, como em outros lugares. Veja a Marta Rocha, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, mais ou menos algum caso parecido. Então, se você tem uma imensa demanda, né, por segurança, e você tem alguém que emblematiza, que simboliza que é parte do aparato de segurança, sai com enorme vantagem. Agora, qual é o outro lado dessa questão? O outro lado dessa questão é aquela que eu procurei dizer aqui. Quer dizer, olha, tem muito o que fazer em termos de segurança, mas em termos de polícias, duas coisas você tem que realmente cuidar. Primeiro, não admitir a politização de forças policiais. Não admitir. Porque, já disse, se ela entra por uma porta, pela janela sai disciplina, hierarquia e mérito. E a segunda das coisas é não admitir corrupção, né? Não admitir corrupção. Então, são duas macro questões que estão involucradas justamente dentro da questão da segurança e da questão policial. Paulo, você levantou o dedo, você queria fazer um comentário? Eu acho que o Raul tem razão. Na verdade, é mais um livro de receitas do que uma afirmação de valores. No passado eram os médicos, doutores, ninguém perdia no interior. Nenhuma pessoa que dissesse que era médico perdia eleição no interior. E alguns médicos se perpetuaram no poder da cidade durante 20, 30 anos, quando não era vedada a reeleição consecutiva, sucessiva, porque eram médicos, porque davam receitas particulares, tratavam das pessoas desse jeito aí, né? Não tinha celular, mas ele fazia consulta de médico já visando ser o prefeito da cidade, como esse policial aí que já prende alguém querendo ser o deputado deputado federal, deputado estadual, vereador. Um dado desse aí que eu acho que o Raul falou, que podia servir lá para o Congresso Nacional, para os nossos colegas federais que fazem leis, é que eu acho que essa eleição é uma eleição do apelido, é a consagração do apelido, que começou no Brasil quando, depois da Constituinte, se admitiu o apelido é da vida privada, o apelido não é da vida pública, o apelido é das relações pessoais. Quando a Câmara dos Deputados admitiu que um apelido caracterizasse um político, nos anos 90, os apelidos tomaram conta. E aí, major, capitão, tenente, general é apelido. Da mesma maneira de fulano do peixe, o Antônio do Gás, a Maria do... Eu vi candidatos no interior de Minas em que a pessoa assim, vereadora, a Maria da Nair. Quer dizer, na verdade, a candidata é a Nair. Deve ser a mãe dela, ou a tia dela, ou algum lugar que ela trabalhou. E que essa pessoa tem prestígio. Aí ela incorpora esse apelido no prestígio do... Ora, não é possível que o sofisticado TSE brasileiro não esteja percebendo isso. Isso é que é fake news. Isso é que é hacker, entrar no sistema político. É gente entrando com apelido. Mais de 50% dos eleitos. Eu não tenho o dado certo, mas eu estou levantando isso. Mas pelo que eu olhei, só passando o olho corrido, mais de 50% dos eleitos brasileiros não têm o nome próprio, eu não sei quem é. É um apelido, uma alcunha, é um nome falso. Aí depois o presidente vai lá fazer o exame de sangue, bota 3 nomes falsos no exame, as pessoas acham normal, entendeu? Agora, vai um de nós aí fazer um exame de sangue com nome de guerra. Ora, então acho que essa eleição tem algumas coisas para consertar. Eu também sou a favor. Policial quer ser candidato, mas nada de botar que é major. Bota lá o nome da Antônio da Silva, candidato a deputado. Aí o eleitor é que vai ver qual é a profissão pregressa dele. Né? Porque isso está virando uma farra. Professor fulano de tal. Eu me lembro na Constituinte, eles queriam que eu botasse lá professor Paulinho Delgado. Eu falei, não, porra, eu não sou o Paulinho Delgado, não, eu não sou professor, eu sou candidato a Constituinte, poxa. Eu chamo Paulo Delgado, se não gostar, eu perco. Né? Diminutivo, apelido, essa coisa. Eu não concordo, eu acho.
Eu tenho a impressão, Paulo, e aí eu vou até fazer um gancho para o Bosco, que esses apelidos, eles, de certa maneira, também são resultados de um sistema partidário muito fraco, né? Porque se o partido não tem significado, a pessoa ela procura uma outra referência, né? Uma outra instituição que faça essa intermediação com os eleitores. Né? São as igrejas, né? Os sindicatos, as forças policiais. E aí, Bosco, a gente viu um recuo em números absolutos, né? Do MDB, que desceu, salvo engano, pela primeira vez, hein? Abaixo de 1.000 prefeituras desde a redemocratização. A gente tem o PSDB, que teve perdas importantes, o PT teve perdas importantes. Ao mesmo tempo, você teve o avanço dos partidos desse centro pragmático, né? PSD, PP, eu acho que PTB não, acho que PTB perdeu. E a gente teve também uma grande avanço de pequenas legendas. O PSL conquistou muitos 80, Avante, Patriotas, legendas de 10 anos para cá que avançaram. De tal maneira que eu ainda não fiz as contas, mas eu acho que a gente tem a maior fragmentação partidária em termos de prefeitura da nossa história. Que tipo de emblema, né? Que tipo de mensagem essa fragmentação e a fragilização de alguns partidos que dominaram a vida política nos últimos 30 anos no Brasil, quais significados a gente pode extrair disso? Olha, eu acho o seguinte, Léo. Primeiro, essa fragmentação partidária no Brasil, que já vem de algum tempo, ela é uma das coisas mais nocivas para a vida política, né? Ela que responde pela perda gradual da sofisticação da política, dos grandes debates e principalmente do princípio básico da política, que é a relação de maioria e minoria, né? Essa fragmentação colocou aí partidos com uma pessoa só, além de, mesmo aqueles partidos pequenos que conseguiram algum volume, não é? Eles têm donos. Então, isso aí para a democracia é uma coisa muito, muito ruim, né? Então, essa fragmentação tem esse grave vírus para a política brasileira. Houve uma oportunidade, há uma década atrás, disso. Quer dizer, tivemos a oportunidade de começar a combater isso há uma década atrás. Mas o STF, que depois se penitenciou publicamente disso, entendeu que a aprovação da cláusula de desempenho pelo Senado não era democrática. Foi um entendimento que eu não consegui até hoje compreender. E eles próprios revisaram isso, mas perdemos 10 anos nessa brincadeira, não é? Agora, nós estamos com o fim das coligações em curso e também a cláusula de desempenho, que em 2022 ela será mais, se fará sentir de uma maneira mais contundente. Mas já nessas eleições municipais, quer dizer, já no anterior e nessa, o processo continua, apesar do crescimento dessas pequenas legendas, como você falou, na verdade, as perdas do MDB, a essas perdas se contrapõe, por exemplo, o crescimento expressivo do DEM, né? Quer dizer, que de alguma forma essas perdas e esses crescimentos, eles ocorrem dentro de um cenário partidário de partidos com alguma história, não é? São partidos que têm um histórico na vida política brasileira. Eu acho que esses partidos mais novos, acredito eu, né, tenho ouvido muita gente sobre isso, eu acho que eles começa agora o sinal de uma contagem regressiva para eles, porque vai ser muito difícil um deputado federal de um partido como o Patriotas, o Podemos, o Novo, se reeleger por esse mesmo partido.
Eu acho que vai haver aí uma rearrumação desse quadro partidário de formas a criar um cenário, assim, uma avant-première do que virá após a eleição de 2022, quando o fim das coligações e a cláusula de barreira, estima-se que o Brasil ficará aí com entre 8 e 10 legendas, né? E não serão essas pequenas, né? Então vai ter uma rearrumação do quadro e essa incorporações, fusões, isso é um cenário muito complexo, né? Pode haver até a criação de um novo partido, por mais contraditório que possa parecer, mas deixa de ser paradoxal se surgir um novo partido a partir da eliminação de várias legendas pequenas. O fato é que esse é um dado dessa eleição que eu vejo com algum otimismo, porque o Brasil precisa de se livrar dessa praga de mais de 3 dezenas de partidos com representação, porque com pedidos no TSE já tem mais de 40, essa coisa vai, né? É quase como se você tivesse um Facebook eleitoral, um Facebook partidário, quer dizer, cada um é um, não é? Então, esse eu acho que é um cenário, para mim, positivo. Mas até pegando carona um pouco no que a gente viu lá nos Estados Unidos, né, uma divisão interna no Partido Republicano grande, né, o próprio Trump atropela, né, o Partido Republicano, mesmo no Partido Democrata, também um partido muito dividido. Acho que a pergunta que eu faço é assim, a crise de partidos, né, ela é uma crise de lideranças, ela é uma crise da política, de não conseguir mais agregar preferências em organizações, ou não? É uma crise só de sistema, quer dizer, só de sistema, né? É uma crise da organização, ou é um movimento da sociedade? E eu acho que isso é importante a gente entender, porque se a gente olha para o Brasil hoje, não existe nenhum partido dominante, né? Como é que a gente leva esse debate do futuro dos partidos no Brasil? Eu acho, Léo, que a chave disso é a representatividade. Se o partido tiver uma representatividade consistente, ele estará abrigando ali um segmento importante, quer dizer, um segmento que tem consistência para participar da política no seu palco representativo. Você saiu de um bipartidarismo nos Estados Unidos aqui para um quadro nosso que é um multipartidarismo, digamos assim, né? Eu acho que o número no Brasil, um número de partidos entre 7, 8, né, desde os maiores até os médios e tal, ele dá uma estabilidade maior ao quadro, né? Eu me lembro que já houve tentativas anteriores, a tal da Federação dos Partidos, que o ex-presidente Temer defende até hoje, né? Não sei se é o melhor caminho, mas o fato é que todos esses movimentos eles confluem para um enxugamento, porque você não pode... ninguém que representa a si próprio, exclusivamente, pode ter fundo partidário, televisão, e por absurdo que pareça, nós temos isso no Brasil. Uma só pessoa com fundo partidário, com acesso à televisão, com um partido que negocia no Palácio, que negocia na... eu acho que precisamos melhorar isso. Paulo, como é que você vê esse futuro dos partidos? Eles são instituições demodês ou tem futuro ainda? Eu acho que o partido político é da elite brasileira, né? Mesmo que você possa considerar uma elite secundária, mas são ramificações da elite. O Brasil não é um oceano, o Brasil é um monte de rio, né, secundário. Então, São Francisco acabou, você não tem a integração nacional partidária era feita por o MDB muitos anos, e essa eleição relativizou um pouco a força do MDB, embora ele continue o grande partido orgânico dos municípios brasileiros. Mas
O que eu vejo é que o político brasileiro, e eu fui político há muito tempo, e Raul pode consertar a minha declaração, melhorar ou negá-la, né? Eu acho que o político brasileiro não consegue tratar de maneira certa o erro, ele trata de maneira errada o erro, ele não enfrenta o erro. Então, se um partido numa eleição erra, ele é incapaz de fazer uma autocrítica, ele é incapaz de pedir desculpa ao eleitor porque errou. E com isso, a ideia da corrupção na política aparece para o cidadão, porque se eu não sou responsável pelos meus erros, eu fico só esperando a eleição seguinte para ver se o eleitor me absolveu, não dá. E aí o fundo partidário tem muita culpa, porque tem dois setores de distorção que eu vejo que não deixam os partidos crescerem. Essa cláusula de barreira, o Bosco tem razão, está atrasada, mas se ela avançar, mas é bom, hein, Bosco? Ficar atento, está cheio de gente no Congresso querendo acabar com ela já. Se ela avançar, nós vamos chegar a 8, 9 partidos brasileiros, que é o que é razoável na complexidade da sociedade brasileira. Não há 35 maneiras para governar o Brasil, poxa. Aí você imagina uma cozinheira que tem 35 receitas para o almoço, ninguém come na casa. O almoço não vai sair, né? Então, mesmo lá nos Estados Unidos, nós tivemos nessa eleição um candidato com quase 5% dos votos do Partido Independente. Em alguns estados ele chegou a ter 10%. Ele atrapalhou o Trump, ele atrapalhou o Biden. Teve um partido independente nos Estados Unidos nessa eleição, correndo meio na periferia ali. Ele, uma hora, pode se tornar majoritário. Mas tem dois erros no Brasil muito fortes para mim. Fundo partidário. Não é possível que o partido seja uma organização do Estado. O partido é uma organização da sociedade. É um absurdo o governo dar dinheiro para partido. Eu sou contra. O fato do dinheiro vir do governo vai diminuir a corrupção? Poxa, por que o cidadão que sustente o partido tem que ser uma organização da sociedade civil. O partido não é uma organização estatal, ele é uma organização societária da sociedade civil. E se ele fosse claramente da sociedade civil, duvido que os partidos fizessem essa confusão que eles fazem com dinheiro, com preferência de um, dá carona, um passa na frente do outro. E o outro problema é o Senado brasileiro, que é um escândalo. Não tem sentido 3 senadores. Nós não conseguimos na Constituinte mexer nisso, por quê? Porque o Tancredo, para ganhar no colégio eleitoral, negociou lá com o Petróleo Portela e os articuladores da transição, articulou a reforma política antes. Então, a anistia foi dada antes, liberalização dos partidos de esquerda foi dado antes, e manutenção do senador biônico foi tudo dado antes, tanto que a Constituinte teve 1/3 de senadores não constituintes, e que votaram normalmente. Aí, o doutor Ulisses não deixou mexer, e ninguém mexeu. Eu me lembro lá do colega do Raul, gostava muito dele, ministro da Justiça, a gente ia lá no Fernando Lira e falava, ministro, deixa a gente mexer na lei partidária. Não, esse é o acordo do colégio eleitoral, é o Tancredo. E a memória do Tancredo era o ministro da Justiça, o Lira. Só que a gente ia lá no Campo da Esperança, lá em São João del Rei, conversar com o Tancredo, que estava morto. Então o Lira falava, não, isso aí o Tancredo falou. Aí você ia no Sarney, o Sarney falava assim, não, isso aí não é para mexer, já está certo. Então tem 3 senadores no Brasil. Você já viu, aí os 3 senadores, o Senado deixa de ser representação de Estado, da Federação. O Senado passou a ser representação também da sociedade. Disputa com a Câmara dos Deputados. Por isso que um deputado acha que pode ser senador, deputado, senador, igual no México, e ele não vê diferença nenhuma nisso. Porque a cabeça dessa pessoa que acha que pode migrar de um lugar para outro, ele não sabe o que significa representar a sociedade e representar o Estado. Os americanos sabem bem com o colégio eleitoral. Tem o voto majoritário do cidadão e tem o voto republicano, federativo dos estados, tá? Que o Biden ganhou os 2. Se o Biden tivesse perdido um deles, o Trump anulava a eleição. Ele não vai anular porque ele perdeu os 2, o Trump. E da outra vez, o Trump ganhou um só e virou presidente. Ele perdeu o voto popular, mas ganhou o voto federal. No Brasil, o voto federal com 3 senadores não dá, então tem que acabar com um senador.
O Estado só tem que ter duas representações, a maioria e a minoria. O Estado não pode ter uma terceira representação que fica ali fazendo o jogo de negócios. Então, negócios, não estou falando negócios que sejam negativos ou criminais ou delinquenciais, não. Mas é um jogo de negócio, fica julgando 3 senadores, dá para você fazer 2-1 um no outro. Nada, o Senado tem que ter 2 caras só. O Estado tem a oposição e tem a maioria. Eu acho que isso equilibraria muito o país e, voltando, acabar com esse negócio da Câmara revisar o Senado revisar a Câmara. Não é possível um negócio desse. São 2 câmaras revisoras uma da outra, o que significa que o Congresso Nacional é uma casa só. Não é? Só que uns têm 8 anos de mandato, outros têm 4. Eu tenho a impressão que essa eleição ela vai ser uma eleição de transição, né? Como o Bosco puxou. Houve uma grande fragmentação partidária, houve um número recorde de candidatos a prefeito e candidatos a vereador, mas em grande medida porque, como acabou a coligação, os partidos tiveram que montar grandes listas, né, para tentar atingir o quociente eleitoral, e também lançar muitos candidatos a prefeito para depois conseguir ganhar algum recall para a eleição para deputado federal. Só que eu acho que esse grande número de candidaturas pressionou muito a tesouraria dos partidos. E eu tenho a impressão que os partidos podem não querer mais passar por esse processo, até porque, embora eles sejam financiados publicamente, os partidos, de uma maneira geral, acham que o dinheiro é pouco. E realmente, para você financiar campanhas pelo Brasil afora, num continente como esse, isso pode parecer pouco mesmo. Raul, como é que você vê o futuro desse debate? A gente vai caminhar para um engessamento maior, porque as instituições sempre querem se proteger, querem se perpetuar, ou a gente vai caminhar para um processo de maior desorganização e talvez uma democratização maior dessa figura dos partidos políticos? Bom, primeiro alguns dados que eu ainda estava aqui olhando, alguns dados que precisam chamar a atenção, quer dizer, se necessário for, sobre as eleições municipais. Primeiro, o crescimento das mulheres. Você tem 5 mulheres disputando o segundo turno nas capitais e uma delas já foi eleita em primeiro turno. A segunda das coisas, inegavelmente, estava vendo aqui no Lavareda, o crescimento da direita. Hoje ela responde por 46%, o centro por 36%, segundo cálculos dele, e a esquerda por 19%. A esquerda perdeu posição, o centro perdeu posição e a direita avançou. Que direita é esta? De que direita nós estamos falando? Enfim, é um outro dado. E também a importância da TV. 80% dos candidatos que ganharam no primeiro turno ou foram para o segundo turno tinham o primeiro e o segundo maior tempo de televisão. Então, enfim, as redes sociais e tudo e tal, etc., menos. Né? Agora, de novo, com a dinâmica municipal. Né? É esse filtro que a gente tem que interpretar melhor. Com relação ao que o Bosco coloca, a pergunta que você fez, tal, eu acho que o livro do Da Empoli, o Engenheiro do Caos, ele dá um passo além, porque de repente, com a vitória do Trump, do Orban, Viktor Orban lá na Hungria, né, o avanço na Polônia, me ajuda aí, Paulo, o nome lá é o Kaczynski, uma coisa assim que é o nome dele lá, o avanço da AfD lá que entrou no parlamento, quer dizer, uma direita que não entrava na Alemanha há muito tempo e tal, enfim, a Le Pen, o Front National indo no turno com o Macron, etc., etc. Quer dizer, tudo isso gerou uma linha editorial que era impensável há 5, 8, sei lá, anos atrás, que era o risco democrático. Né? De repente vem o Levinsky, né, falando que, assim, como morrem as democracias, vem o Yashamon com um título fantástico, O Povo contra a Democracia, que é fantástico, vem o Iñárritu, como é o nome dele, o espanhol, bom, que falando em tempo de revolta, vem o Manuel Castells, Ruptura e tal. Então, de repente, você começa a ter um quadro
em que algo que há 5, 6 anos atrás não se tinha, que era o risco da democracia. E um dos aspectos centrais desse risco da democracia era exatamente as redes sociais. As redes sociais, seu Paulo Delgado, que eu acreditei que era o meu contato direto com o eleitor, varei madrugadas em Facebook, e agora não vou ter que pedir mais dinheiro, que é uma coisa horrorosa quando você faz campanha, você sair com um chapéu na mão pedindo dinheiro, é uma coisa terrível. Vou acabar com a intermediação dos cabos eleitorais, olha que sonho, Paulinho. Então, as redes sociais, elas hoje, a gente tem uma percepção muito clara, tá certo? Sobretudo depois dos episódios da Cambridge Analytica, depois de que foi feito pelo Trump, depois que aconteceu no Brexit, e aconteceu aqui também no Brasil, que a gente, esse negócio não é exatamente uma positividade, aumentou muito a produtividade e tal, tudo mais. Mas o da Empoli, ele dá um passo adiante, quando ele mostra, tá certo, que o movimento 5 estrelas na Itália, né, não é só, por exemplo, como o Trump fez com o Cambridge Analytica, o Brexit, etc., etc. Ou seja, eu manipulo o eleitor através das redes sociais, bombardeando ele através de algoritmos, de mensagens que ele, enfim, e das fake news e tal, etc., etc. Não, é um passo adiante. Por quê? Porque na Itália é o algoritmo que escolhe o político. Olha que coisa. Né? Os 5 estrelas, né, quando o Casaleggio, que foi o crânio por trás daquilo tudo, ele vai procurar o Beppe Grillo, que é o grande líder do movimento 5 estrelas na Itália, ele vai com a ideia de que o algoritmo, o partido algoritmo, precisa de uma face humana para exatamente se expandir. Percebeu, Léo, a grande diferença? Voltemos. Trump, Brexit, em parte aqui no Brasil, em outros lugares, o político utiliza, não é por acaso que um dos líderes desse processo, se você é um jovem político, não contrate marqueteiro, não contrate pesquisador, contrate físicos, matemáticos. Por quê? Porque eles sabem exatamente os mistérios e os segredos do algoritmo, ou seja, como ampliar a adesão e a participação das pessoas através dos likes, através das redes sociais. Então, o Casaleggio, quando vai ao Beppe Grillo, que é o líder do movimento 5 estrelas, ele vai com a proposta do partido algoritmo. Ou seja, inverteu. Agora é o algoritmo que está escolhendo a face humana que vai dar, digamos assim, popularizar o partido. Então, por que eu falo isso? Porque isso não é mais a morte ou o risco. São patologias, né? Hein, Paulinho? São patologias. Sim, mas são patologias. São patologias. Mas hoje, qual é o principal partido da Itália? O 5 estrelas. O 5 estrelas. A patologia que ponto chegou. Não, eu sei, mas... Não, e aí, só para concluir, e aí, vê bem, quer dizer, aqui eu não tenho mais em risco a democracia, em risco está a política. Porque não é mais o político usando o algoritmo para, é o algoritmo usando a política para os seus fins. E o Casaleggio, o filho dele, que morreu, o Casaleggio, que o substitui, diz claramente, eu não estou interessado em política, eu estou interessado em opinião pública. Né? Por isso as loucuras todas que diz o Salvini e tantos outros mais que eles falam lá. E que engraçado, se reproduzem aqui. A mesma coisa, dizer, desmentir, falar qualquer absurdo, falar, enfim, o que se quiser. Então, Bosco, a coisa, para mim, teria muito que analisar e falar sobre isso, né? Mas o que eu acho é o seguinte, que partidos políticos, a tecnologia disruptiva das redes, algoritmos e tal, etc., que nós estamos vendo, a gente não consegue institucionalizá-las. Ok, Paulinho? Ou seja, quando você tinha uma demanda na sociedade, por exemplo, as mulheres querem votar, né? Na Inglaterra, a luta toda, o movimento feminista e tal, isso é absolvido, de certa forma, institucionalizado pela política. Outras demandas, os sindicatos, a representação social, a política vai se expandindo e incorporando, né, a sua pluralidade. Afinal, o caminhar democrático é exatamente incluir quem está fora, é isso? Mas a tecnologia ela tem uma velocidade tal que ela não é institucionalizável, ou pelo menos não foi até aqui. Apesar da lei de proteção de dados que você tem lá, apesar do movimento que você está vendo contra as grandes plataformas e tal, mas até aqui ela não tem. Então, eu coloco o seguinte, quer dizer, este é um desafio que vai ao coração dos partidos políticos, porque hoje em dia
Você tem um partido político, é como ter um cartório, como o Paulinho disse. Mas você, dentro de uma rede social que não tem centro e não tem hierarquia, tá certo? Você criou o quê? Um processo de expansão e de politização que hoje, em grande medida, corre paralelo ou fora dos partidos. E que tem, hoje, muito mais força do que os partidos, vamos ser claros. Muito mais força. Deixa eu provocar um pouco mais aí. Deixa eu só vai. colocar duas questões que essa dissertação do Raul, obviamente, trazem. A primeira, né? Quer dizer, isso aí decreta o início do fim da democracia representativa, tal como nós a conhecemos. Sim. E segundo, não é? Ela subverte essa democracia representativa e para efeito, e aí é uma pergunta, de eleger, não é? Mas isso se estenderá ao ato de governar, ou seja, você vai governar por redes também, não é? Porque uma coisa é a eleição, outra coisa é o governo, não é? Quer dizer, hoje, no presente momento, as redes são essenciais para você lograr a eleição, como nós vimos aí o Trump, o próprio Bolsonaro e tal. O uso dessas redes, quando bem feito, ele serve para eleger. Mas nós estamos vendo também que esse discurso usado para se eleger, quando, uma vez eleito, ele não serve para governar. Porque quando você vai governar, você vai ter que contrariar muito daquilo que você disse, não é? Então, são essas duas questões que a dissertação do Raul me traz. Eu coloco aí para a gente... Só queria deixar o Paulinho, que está ali, para entrar. Paulinho, só um instante, dizer o seguinte. Bom, esse é um desafio, tá certo? Quer dizer, nós não vamos acabar nem eliminar com redes sociais, com internet e algoritmos, né? O físico, o grande físico, o Hawkins, que morreu há algum tempo com aquela distrofia e tal, ele tem um livrinho bem pequeno chamado assim, Breves Respostas para Grandes Questões. E ele, a certa altura, ele pergunta, a inteligência artificial vai nos superar em termos de capacidade de aprendizagem? A resposta dele é vai superar. E nós temos que ser capazes de regulamentar essa inteligência artificial para os nossos fins humanos. Então, esse é um desafio que está colocado ao sistema como um todo. Com relação a essas eleições, o Jairo Nicolau, eu estava vendo hoje, ele disse que essas foram as melhores eleições municipais, porque elas apontaram para a redução da fragmentação e, portanto, a ampliação da capacidade de formar consensos, tá certo? Para você resolver impasses que o Brasil precisa resolver. Se isso continuar, e se o Paulinho, né, o alerta que ele fez, realmente, as pessoas prestarem atenção, quer dizer, não pode voltar atrás nisso, não pode. Agora, tem um grande movimento nesse sentido de derrogar essa medida que o Supremo lá atrás já fez uma imensa bobagem, tá certo? Que foi tido, nós podíamos ter isso desde quando, Paulinho? 93, sei lá, 94, e que fez. Bom, 2003. Paulinho. Olha, passou, Léo. Claro, por favor. Me meter dos dois aí. Eu acho que quando o Raul fala em desinstitucionalização provocada por redes sociais e o Bosco alerta para a reinstitucionalização provocada pela necessidade de governar, aí que surge, para mim, o conceito de patologia social. Movimentos políticos de caráter antissociais. Ou seja, é tipo internet das coisas. Eu projeto um movimento artificial, esse movimento artificial me elege, e quando eu assento ali, eu só tenho um jeito de fazer esse movimento continuar. É acabar com os protocolos. É me tornar um presidente hostil às regras democráticas, um conspirador. E aí algumas personalidades se adaptam a isso. Mas essas personalidades, que são indiferentes aos sentimentos democráticos, à história das instituições, ao ritmo que as pessoas estão submetidas, esses presidentes têm a propensão de culpar os outros. Eles precisam de culpar os outros. Eles não conseguem governar
porque eles têm baixa tolerância à frustração, porque eles operaram artificialmente, eles operaram em rede. Eles são digitais, eles não são analógicos. E o Estado, o ato de governar é meio analógico, tem que assinar um papel, mesmo que seja uma assinatura eletrônica, tem que passar na frente do governante. Então, o que eu queria chamar a atenção, quer dizer, eu concordo com a desinstitucionalização e a reinstitucionalização. Esse é um movimento democrático. Mas eu queria chamar a atenção dessa eleição. Essa eleição também foi a eleição da abstenção. Essa eleição, os que não decidem, decidiram. Os que não queriam decidir, acabaram decidindo, porque diminuiu o número de votos presentes. Você pode dizer, não, foi a pandemia, porque muita gente justificou porque não quis ir votar. Pode ser a pandemia, mas esse movimento é crescente de abstenção. E aí, talvez, seja a hora do sistema político brasileiro usar a tecnologia tão moderna, rápida, para fazer uma consulta popular, se quer ou não manter o voto obrigatório. Porque se o voto for facultativo no Brasil, provavelmente os partidos vão ficar um pouco mais interessados no eleitor e menos interessados nos seus candidatos. Porque ele vai ter que conquistar o eleitor para vir votar, e ele vai ter que começar a falar com o eleitor, e não vai ter jeito de falar só por rede social, né? Por exemplo, a concorrência do 5G, eu fico impressionado, não interessa a nenhum partido político. Raul, eu não vejo um único líder político expressivo do Congresso Nacional está interessado nessa absurda briga do governo brasileiro com a China por causa da Huawei, e imaginando que os Estados Unidos só estão fazendo isso porque os Estados Unidos não têm a tecnologia de 5G, como a China tem, como a Suécia tem e como a Finlândia tem, como a Nokia, a Ericsson, a Huawei e uma outra chinesa lá, e a Samsung, a coreana. E o Brasil fica aí querendo conversar. Nesse ponto, os Estados Unidos está atrasado. Os Estados Unidos é um país, fazendo uma simplificação para nós, eu que fui lá da esquerda tradicional brasileira, os Estados Unidos não gosta de fábrica, os Estados Unidos não gosta de operário, os Estados Unidos gosta de bolsa de valores. A China, a Ásia adora operário, a Ásia adora fábrica, a Europa gosta de fábrica. Onde tem fábrica, tem 5G. Onde só tem chip, só aquelas coisas lá do Vale do Silício, os Estados Unidos perdeu a corrida do hardware e do software nessa área. E os partidos políticos, se eles querem atender as pessoas, querem chegar no cidadão, eles têm que lutar por um 5G universal. E a conversa fiada que fica aí no governo, que o 5G tem que ser arrecadatório, que o 5G tem que ganhar dinheiro da empresa que entrar, que não pode entrar a China. Ora, faça um protocolo com a China, se ela espionar o Brasil, você rompe com ela. Será que nós não temos condição de... A inteligência do Exército que cuida disso, não é? A inteligência que cuida da cibernética, da segurança cibernética, é o Exército brasileiro, né? Eu conheço, e você foi ministro, sabe disso, a inteligência do Exército é altamente sofisticada nessa área. Nós temos condição de deter espionagem. Agora, será que queremos? Então, os partidos políticos não estão na agenda real. Eles não estão na agenda real. Deixa eu até fazer. Paulo, deixa eu até fazer uma provocação nisso que vocês trouxeram. Assim, primeiro, se a gente contar a abstenção, voto branco e nulo lá no Rio, esse ano deu 52%. Né? Então, assim, realmente, mais da metade dos eleitores abdicou, né, de alguma maneira, do processo eleitoral. Mas pegando esse partido do algoritmo, né, que é muito interessante, hoje a internet conhece você melhor do que você mesmo. Né? Como ela sabe todos os seus hábitos de gasto, as coisas que você curte, as coisas que você comenta. Então, ela tem nem o seu terapeuta, nem sua mãe, nem sua mulher, enfim, ninguém conhece melhor você do que a internet. E se a democracia ela for apenas uma questão de representatividade, num futuro distópico, você pode até abrir mão da eleição, porque o Facebook vai dizer o seguinte: olha, eu te conheço tão bem que eu tenho certeza que a pessoa que mais se assemelha às suas preferências é esse cara aqui. Não precisa votar.
Eu até vou evitar que você seja enganado por algum demagogo qualquer. Não tem problema. É esse cara aqui que é o que mais se assemelha a você. Né? E acho que isso que o Raul trouxe lá da Itália mostra que isso já quase aconteceu. Né? Ou seja, o cara foi fabricar um líder que tinha sido designado, né, pela gente. Agora, o Bosco traz uma outra questão. Assim, olha, eleger um cara que te representa não significa que ele vai ser um bom líder. Então, assim, a democracia, se ela for representatividade apenas, o algoritmo faz o papel dele. Né? Mas como ela tem a ver com liderança também, aí você cria um impasse. Né? O que vocês acham disso? Eu acho, olha, o mal só consegue agir com o apoio do bem. É do DEM, não, é do bem. Embora na Bahia, vocês vejam que na Bahia, claro, o DEM mostrou que é partido. Em Minas Gerais, por exemplo, um cara que sai forte dessa eleição, o Kassab. O PSD saiu muito forte dessa eleição. E você vê que é claramente um estilo de liderança, não é algoritmo, não é rede. O Kassab é anti-rede social, ele é totalmente analógico. E ele vai lá, ele conversa, ele inspira confiança, ele sabe articular. O DEM é a mesma coisa. Né? O DEM é o partido mais votado do Brasil, né? Assim, é o prefeito mais votado do Brasil. Esse menino do Curitiba, o Greca não é rede social, o Greca é o Greca. Tem uma tradição antes da internet. Então, você tem isso. O Paz aqui no Rio, qual é a força do Paz? A força do Paz é a Olimpíada, é Copa do Mundo, são as obras de infraestrutura que ele fez no Rio de Janeiro de maneira competente. Né? Olha só. Eu não superestimo muito as redes sociais, embora o caso da Itália seja realmente um caso paradigmático. Esse do Bannon, por exemplo, né? O Bannon, esse cara do Trump, que ele rompeu com o Trump, que ajudou aqui no Brasil a família Soprano aí. Então, você tem essa possibilidade de mudança muito forte com as redes sociais, mas se o bem, se as pessoas de bem, se os tradicionais, se os formais não se associarem, não passa. Dura uma eleição, dá uma, vamos dizer assim, é uma imagem rural lá da minha Minas Gerais. O boi é bonito no pasto, não adianta pôr no jardim. No jardim ele estraga o jardim. Então você acha, o Trump é um cavalo de raça. Agora, foi querer governar no jardim, pisou nos canteiros, ele próprio se derrotou. Foi o Trump que se derrotou. Teve grande sucesso econômico, fez os Estados Unidos diminuir desemprego num nível impressionante do ponto de vista histórico, chegou a 3% ou 2%, e jogou a eleição fora, porque saiu pisando em tudo da tradição americana. Então, eu tenho muita esperança nesse brasileiro calado, esse que não vai votar, esse que não fica participando de passeata eleitoral. Tá? Porque esse é que é mobilizado por rede social. Interessante na fala. Não sei, né? Interessante na fala do Paulinho, como sempre brilhante, com as suas tiradas ótimas, mas é o seguinte, ele fala em representatividade, mas ele fala de líderes, ele não fala de partidos. Ele fala até o DEM e tal, não sei o quê, mas ele fala do Kassab, ele fala do Paz, ele fala do Neto, ou seja, aquilo que o presidente Fernando Henrique diz muito, quer dizer, partidos hoje, representação baixíssima, o que você tem efetivamente são lideranças, e lideranças que têm uma capacidade de agregar. Porque partido mesmo hoje representa muito pouco no Brasil. Tá? Lula representa muito, ainda hoje. Bolsonaro, sem sombra de dúvida, também. Mas se o Bolsonaro, que aliás um dos equívocos que ele cometeu foi de não ter estruturado um partido que possibilitou uma dispersão muito grande, né? E isso contribuiu, inclusive, para a própria derrota dele, ou pelo menos para a aferição da derrota dele, né? Durante essa eleição. Mas a verdade é essa, entendeu, Paulinho? Quer dizer, eu acho que, tudo bem, o Biden ganhou lá,
aqui você teve partidos que cresceram e tal, etc., etc., mas eu não acho que a representação... E se ele fizesse uma pergunta, os partidos, Paulinho, eles estão ampliando a sua representatividade e representação ou eles estão declinando? O que nós estamos vendo em alguns casos aí, como se dizia, tem uma visita da saúde, ou de fato eles tendem a incorporar e trazer a complexidade, a pluralidade, a fragmentação. Uma das coisas, por exemplo, centrais nos partidos de esquerda passa pela uma classe operária que está ligada à social-democracia lá atrás, do início do século, e daí para frente, que hoje, com o trabalho intelectual, como você representa esse mundo inteiramente de home office? Como é que você organiza? Como é que você representa ele? De que maneira? Partido algum tem fórmula para fazer isso que está acontecendo? Então, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, claro, tem gente que fez e tal, mas a linha geral, ela é para baixo. Com relação a essa coisa que o Paulo toca, né, sobre a Highway e o 5G, ninguém abre a boca. E eu tenho repetido a exaustão, escrito, inclusive no Capital, que é o seguinte, só para encerrar, Paulinho. O poder político brasileiro se aliena da questão da defesa nacional e em correspondência da questão das Forças Armadas. Não vou aqui tomar o tempo de vocês, mas dizer o seguinte, se aliena totalmente, não sabe, não conhece, e até, me perdoe, né, a maneira um tanto ruim de dizer, é irresponsável com isso. Ora, se os militares, né, eles são os profissionais e se dedicam à defesa nacional. O que é a defesa nacional? É o povo, é o território, é os recursos, é o destino, é o desenvolvimento. São coisas, portanto, ligadas à própria existência de uma nação. Então, o militar olha para o poder político, né, civil, e diz: esses caras estão pouco se lixando para isso. Esses caras não são responsáveis. Se eles não são responsáveis, então nós temos que assumir essa tutela. E isso é uma questão central democrática. Central democrática. E você não vê, Paulo, João e Léo, nenhuma predisposição dos partidos, tá certo, para encarar essa realidade. Ah, tem muito militar no governo Bolsonaro? Tem. Da reserva eu não vejo maiores problemas. Por exemplo, da ativa. Por que não regulamentou, querido? Por que não foi feito na mão de vocês? Então, esse é um microexemplo, não só da questão do 5G, não só da questão da Huawei, mas também no que diz respeito a esse aspecto da defesa nacional e das Forças Armadas. E não há liderança civil, não há liderança do poder político no que diz respeito a essas questões cruciais para a existência da nação e para a própria democracia. Na verdade, os políticos brasileiros querem ser representados. Eles querem pegar o eleitor e transferir exatamente o que ele acha que é a cabeça do eleitor para a função dele. Esse não é um papel do político, entendeu? De fazer essa passagem direta sem mediação estatal, sem mediação orçamentária, sem mediação, as possibilidades de um funcionamento. Tá? E essa indiferença do governo atual com a questão internacional, para mim, é isso. Isso é rede social. É uma indiferença. Ele acha que o mundo não existe, porque ele é lá de Belfort Roxo. Então, lá em Belfort Roxo não existe o mundo. Só existe Mesquita, só existe ali, aqueles bairros em torno da região. E o Brasil é cheio de político desse jeito, que só pensa no bairro dele, só pensa na cidade dele. É cheio de vereador federal no Congresso Nacional, a gente tem um monte de colega maravilhoso. Agora, ele só pensa na cidade dele, só pensa na rua dele. Ele não imagina que a televisão é universal, que o computador que o menino dele está acessando é universal. O menino dele pode estar lá na Ásia e ele está ali no bairro dele achando que o menino dele está na cidade e não está. Aí eu concordo. E que não tem partido, lamentavelmente. Eu acho que o PT, que poderia ter sido o grande partido brasileiro, o PT se perdeu no governo, né? O governo fez um mal ao PT enorme. O PT foi ótimo na oposição e péssimo no governo. Pois é. Eu acho que essa questão que o Paulo tocou é verdade. O vereador federal, né? Eu até certa vez escrevi sobre isso. Porque essa coisa é tão forte que já constatamos, até porque já foi dito de viva voz por um deputado cujo nome eu não me lembro agora, que a questão é tão local para o deputado federal
que muitos deles estão um pouco se lixando para a repercussão negativa de algum comportamento dele no plano nacional. Ele só se preocupa com o plano local. Se algum tipo de escândalo, algum tipo de acusação, algum tipo enfim, de acontecimento negativo que o envolva, se aquilo não afetá-lo no plano municipal, não tem problema nenhum. Ele segue em frente. E quando você entra na escala de valores, na escala moral, na escala ética, muita coisa que no plano nacional ganha repercussão não ganha nenhuma no município. Né? Então você ainda tem esse fator. Agora, a questão da representatividade que eu levantei é porque eu sei que, por tudo que o Raul colocou, a gente vai chegar num ponto mesmo da inteligência artificial afetar tudo isso. Eu só acho que vai ficar muito sem graça. Porque você não participa mais, você não... As coisas são extraídas de você por meio tecnológico e jogadas, né? Eu ainda tenho assim, uma esperança de que sobre algum resíduo humano nisso, né? Para a gente poder ter uma existência mais saborosa, né? Porque até essa coisa de ser enganado é importante, né? Porque você é enganado na hipótese mais amena, você vai querer devolver esse tem que ter recall, né? Tem que ter recall. Lei de defesa do consumidor. Eu posso devolver a geladeira, eu devia poder devolver o deputado, pô. Exatamente. Bom, aí, nesse contexto da inteligência artificial, talvez até seja possível você devolver o sujeito, né, como um produto. Porque aquilo será mais do que nunca um produto, né? Mas é isso. Olha, acho que a gente vai ter que voltar nesse tema em outra oportunidade, porque provavelmente a gente vai discutir reforma política de novo. Acho que a gente tem, como vocês colocaram, muitas dúvidas se esse sistema de cláusulas de barreiras e fim de coligação vai persistir, se vai vir uma opção do distritão. E aí, nisso tudo, a questão da representatividade está envolvida, né? Toda essa discussão que a gente fez. Eu acho que vocês trouxeram outro tema também, que é a qualidade da elite brasileira, né? Se ela não tem os estímulos corretos para pensar nas coisas grandes, e como é que isso pode ser feito, de repente via reforma também. A lista fechada favorece esse tipo de coisa, né? Enfim, ou não. Porque lá nos Estados Unidos também o voto é paroquial, mas os deputados se preocupam com questões nacionais, né? Então, a gente tem que... Eu acho que são questões importantes. A gente chegou aqui a 1h10 de conversa. Eu acho que a gente pode fazer uma última rodada de despedida, né? E acho que seria legal se cada um de nós pudesse dizer assim, o que a gente precisa observar para frente, né? E aí, o quão para frente eu deixo para cada um. Mas o que chama a atenção e o que isso mostra dos desafios institucionais que a gente tem aí pela frente. E aí, nesse momento, eu acho que cada um pode se despedir também, para a gente poder encerrar essa primeira conversa que a gente fez. Eu vou começar de novo com você, Paulo. Bem, eu acho que a eleição é um observatório da alma dos brasileiros. O povo brasileiro, mesmo quando não gosta de votar, ele sabe que tem eleição. Uma coisa que nós devemos talvez pensar é tirar a eleição dessa grandiosidade dela do domingo. Acho que nós não devemos ter eleição em feriado. Se eu posso ir ao banco a qualquer hora com meu cartão, se o sistema digital e a internet está fazendo com que o Tribunal Eleitoral Brasileiro seja tão eficiente, eu devia ter um dia de votação de 7 às 8 horas da noite pelo sistema de controle de senha, esse controle orgânico aí, não sei como é que chama, ou numérico, para quem não tem facilidade. Acho que nós podíamos usar mais a tecnologia para perguntar mais ao povo.
Veja que a eleição nos Estados Unidos, a eleição na Europa, nunca é uma eleição solteira. Tem sempre um número enorme de consultas populares que são feitas. Mas as consultas populares não podem também ser determinantes. É preciso que o papel do Estado, o papel do representante, seja reconhecido como um intermediário legítimo da interpretação da vontade popular. O povo tem o direito de pedir uma ponte sobre um rio, mas não é o povo que vai fazer o cálculo daquela ponte e nem é ele que vai escolher o lugar daquela ponte. É preciso que o Estado seja reconhecido como agente legítimo e tenha credibilidade para ponderar e para qualificar o desejo popular. O que está havendo no Brasil é excesso de popularidade, é uma qualidade baixa da popularidade. E aí, nesse ponto, acho que o modelo americano, não defendo ele para o Brasil, mas o modelo americano, quando tem um voto popular e tem um voto federal, ele qualifica a popularidade melhor, ele detém o governante mais demagogo, porque se ele passa num voto, ele não passa no outro. Ou um governante que imagina que só o voto popular é suficiente. Não, é o voto popular, mas a cabeça organizada, mas a estruturação da equipe. Um outro aspecto que nós podemos avançar é que pelo menos 3 ou 4 ministérios brasileiros sejam obrigados de ser informados pelos candidatos que disputam postos executivos, no município, no Estado e no governo federal. O ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Economia, da Fazenda e o ministro das Relações Exteriores têm que vir acoplado, pelo menos uma cesta, 2, 3 ministros. Olha, se fulano ganhar, aqui estão as 3 possibilidades. Isso não pode ficar no jogo interno de responsabilidade exclusivamente do eleito. Isso tem que ser partilhado um pouco com a sociedade. E aí entra biografia, e entra história de vida, e aí entram outros valores. E, finalmente, eu diria que essa eleição mostra, com essas abstenções altas, como o Léo citou, que no Rio de Janeiro passou de 50%, em outras cidades, quase a maioria passou de 45%, quase chegou a 50%, essa eleição mostra que nem tudo é política. A política é importante, mas na vida outras coisas também são importantes. E talvez a abstenção seja por força desses caras, dessas pessoas, desse cidadão brasileiro que não se sente tocado pela política, embora seja vítima das decisões da política ou até beneficiário das decisões da política. Eu não acho que quem não vai votar porque se acha beneficiário, talvez ele se acha prejudicado, ou pior, alienado. Ele acha que a política não tem nada a ver com ele. E esse sinal eu acho que a política brasileira está dando em muitos setores, de que não tem nada a ver com os brasileiros. Tá? Então, eu agradeço muito aqui a companhia do Raul, do Bosco e sua, Léo, e meus parabéns aí ao Capital Político por permitir que a gente possa dar uma opinião nessa análise da eleição. Muito obrigado. Muito bom, Paulo. Vamos lá, Raul? Você está no silencioso, Paulo. Vamos lá. Uma questão central para a política hoje é recuperar a confiança. Isso quer dizer recuperar a representatividade. Né? É central. Nós não vamos para canto nenhum, se isso não for recuperado. E isso passa por 2 coisas. Em primeiro lugar, é preciso que esse representante entregue aquilo que ele promete. E entregar, particularmente, 2 coisas. Primeiro, uma ação e atuação republicana de combate à corrupção. Isso é um respeito fundamental com toda a cidade, que, afinal de contas, é quem paga impostos, governo, parlamento, etc., etc. Se nós não tivermos indicadores melhores disso, aí essa fratura vai se aprofundar. A segunda das entregas é a desigualdade. Um problema absolutamente central que nós convivemos, que inclusive interfere nessa questão da confiança, é a questão da redução da desigualdade no Brasil. Não dá para continuar tantos anos convivendo com essa desigualdade que é absolutamente, que nos envergonha, desmoraliza e, evidentemente, desconstitui
e tira a credibilidade do sistema político. É verdade que ela vem se reduzindo ao longo das últimas décadas, mas não na velocidade necessária para que a gente possa dizer que deu um salto qualitativo. E isso tende a ser agravado pelos efeitos dessa pandemia. Eu estava vendo uma entrevista do Afonso Celso Pastore, em que ele aponta para terminarmos o ano com um desemprego de 16%. Isso é corrosivo para o sistema político. Isso é a semeadura do populismo. É a semeadura aonde vai colher o autoritarismo. Então, são alfa e ômega, né, nessa questão da confiança. É a questão do respeito republicano, tá certo? A coisa pública, né, não roubar e não deixar roubar, e, de outra parte, a questão da desigualdade, porque isso fratura, isso enfim, não. E o Arminio Fraga, hoje eu estava lendo também a entrevista dele na BBC, em que ele diz que economistas liberais não se dão conta que a desigualdade impede o crescimento sustentável da economia. Bingo, perfeito, sem a menor sombra de dúvida. Então, esses são os dois grandes desafios que a gente tem aí pela frente. No mais, agradecer ao capital político que nos capitaliza com mais uma iniciativa, reduzindo a descapitalização política que nós estamos vivendo nos últimos anos. Por isso, viva o capital político, viva Paulinho, essa grande figura que nem que eu tenha que empurrá-lo para voltar para a vida pública, mas eu me disponho a fazê-lo, mesmo que seja ladeira acima, não tem nenhum problema. Eu vou lá para Recife, eu vou transferir meu título lá para Pernambuco. E vai voltar no João ou na Marília? Agora pega você. Olha, lá não tem, lá os dois deviam se unir, um serviço do outro, porque o candidato lá é o Arraes. Tá aí. Vai lá e faz isso, que se vira Deus. E aí você terá operado milagres. Mas, enfim, e ao Bosquinho, que é essa figura fantástica, que é extraordinariamente querida, e a você, Léo, pela maneira como você levou. Mestre João Bosco, tá certo? Com as devidas vênias, eu encerro por aqui. Bosco, qual é a sua mensagem final, a mensagem para o futuro aí dessas eleições, de tudo que você está observando? Mas se eu tivesse essa mensagem para o futuro, eu estava feito, né? Mas olha só, eu acho que o conjunto do que foi dito aqui, e com essa finalização do Raul, que ele traz que é muito interessante isso, porque é raro, né, nos economistas, essa preocupação dos economistas com o social como pilar da própria atividade econômica, é muito interessante. E o que as eleições mostraram agora, quer dizer, é muito estranho quando a gente fala assim, o eleitor quis ir agora dar um voto moderado. Eu acho que não, acho que prevalece muito isso que o Raul falou, a dinâmica local. Mas, de uma maneira ou de outra, o que está emergindo das urnas aí nessas eleições municipais é um voto, nesse sentido, conservador, quer dizer, um voto talvez mais cauteloso, né, no momento em que nós estamos sendo muito movidos pelo medo, né, que essa pandemia trouxe, porque muitos que nunca tiveram muitas dificuldades materiais, etc., ao terem suas atividades interrompidas, suspensas, queda parcial ou total de receita, começa a viver um pouco, sim, um milésimo, um grão de areia do que o pobre, né, de fato, sofre no dia a dia. Então, é um voto assim que pode estar influenciado por esse medo, por tudo isso, quer dizer, eu vou para o cara que eu já conheço, preservadas essas dinâmicas locais. E eu tenho muito receio do ano que vem, porque isso que o Raul colocou aí como coisas que ele extraiu de pensadores econômicos qualificados, eu temo que esse nível de desemprego aumente muito, inclusive porque eu vejo o governo muito perdido, muito sem rumo, sem planejamento, não dá nem para dizer que o governo pode errar, porque você não erra se você não tem um projeto que você possa dizer, errei, não era isso, era aquilo, né? Então, eu tenho muito receio com relação a 2021, e isso que o Raul falou das entregas, isso é uma coisa vital, né, na questão política e da própria estabilidade, porque
terceiro ano de mandato do presidente da República é costumeiramente o ano de entregas, né? E nós não estamos olhando daqui, assim, me desprendendo completamente de qualquer visão mais crítica, ideológica e tal. Nós não estamos vendo, nem da área econômica do governo, nada que nos permita dizer, não, vai ter um caminho assim, assim, que vai ser difícil, mas aí não tem. Não sabemos o que vem. Então, é um temor que fica, e aí sim, eu acho que esse ano que vem é determinante para 2022, obviamente, né? Então, é aguardar. Eu acho que as eleições foram interessantes, acho que sem preconceito ou sem algum tipo de, de rancor, que essas coisas irritam muito, mas eu acho que essa coisa da nova política no sentido marqueteiro que ela ganhou, no sentido farsesco que ela tem, e às vezes até fascista, não vingou, não é? E isso, para mim, é uma das coisas boas desse resultado eleitoral, né? Então é isso. Eu agradeço também aqui, como o operário aqui do Capital Político, a contribuição do Paulo Delgado, do Raul Jugman, e sua também, Léo, que conduziu muito bem aí essa conversa que eu particularmente gostei muito do rumo que ela tomou. Bom, pessoal, então encerramos essa primeira conversa. Acho que já fica um convite para uma outra. Agradecer, viu, Paulo, Raul, Bosco. Foi um prazer estar aqui no meio de titãs, né, da intelectualidade pública brasileira. Um abraço, então, e até a próxima.